Vamos abrir a palavra de Deus para ouvirmos o que o Senhor Deus tem a nos falar. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11, mas por partes. A primeira parte nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: aproximando-se, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em uma jumentinha, num jumentinho, cria de animal de carga. Esta daqui é uma profecia que você vai encontrar no livro de Zacarias, aonde o Senhor está sendo prometido pelo Deus Todo-Poderoso. Ele viria como um humilde homem, porém ele era o Deus eterno. Assim é dito na profecia. Observe, se você abrir o livro de Zacarias, você vai ver que o Senhor Deus está trazendo para o seu povo aquele que salvaria Israel dos seus pecados. Neste momento, nós começamos a observar que tudo o que temos hoje de salvação, de bênçãos espirituais e daquilo que pode ser bom para a nossa vida, está fundamentado em promessas. O Senhor prometeu ao seu povo, desde a fundação do mundo, que o Messias viria salvar o seu povo. É interessante porque nós pensamos que a profecia a respeito de Jesus Cristo começou a partir do surgimento dos profetas. Mas não, quem foi o primeiro profeta a anunciar a vinda do Senhor Jesus Cristo? Foi o próprio Deus. O próprio Deus, e diante de uma situação muito tensa, aonde o povo de Israel passou a conhecer a queda da humanidade. Israel sabia como tudo tinha se corrompido. E eles esperavam o Messias desde os dias de Adão e Eva. Observe, quando Deus, em Gênesis, fala com a serpente, depois da queda, Deus, ele promete um cordeiro pascal. Ele promete que o filho dele viria e seria sacrificado pelos pecados do povo. Geralmente, quando você briga com alguém, a tensão está tão grande que você não tem outra coisa a fazer, outro desejo, senão você reprimir aquela pessoa, acusar aquela pessoa ou revidar o mal que aquela pessoa fez.
Adão e Eva e, consequentemente, toda a humanidade. Mas é incrível que, mesmo tendo sido rejeitado, mesmo o próprio Adão tendo pecado e escolhido ser inimigo de Deus, ainda assim, nessa tensão, Deus promete Jesus. Aqui nós vemos o que chamamos de proto-evangelho, que é o próprio Deus pregando o evangelho para a serpente, consequentemente para a nossa salvação. Veja o que diz Gênesis capítulo 3, o versículo 15. Ele diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui à serpente é que este descendente, que é Jesus, nasceria para esmagar a sua cabeça. Só que o próprio Deus está reconhecendo: você ferirá o calcanhar dele. A partir daí você começa a perceber que a promessa foi feita. Mesmo depois da queda, antes mesmo de serem expulsos, Deus prometeu um resgate. E o resgate viria através da morte do seu próprio filho. Agora, Adão e Eva até tentaram arranjar um jeitinho de se isentarem da culpa que pesava sobre eles. Quando eles pecaram, eles começaram a enxergar coisas que na inocência eles não enxergavam. E eles começaram a ficar com vergonha, porque estavam nus. Para cobrir essa vergonha, o que eles fizeram? Arrancaram folhas de figueira e fizeram cintas e cobriram suas vergonhas. E a consciência parece que amenizou, porém Deus não aceitou. Por quê? Para cobrir os teus pecados, só tem uma forma: a morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Então Adão e Eva só tinham uma forma de pagarem pelo que fizeram: era com a morte. Só que Deus, ainda no paraíso, mostrou que haveria um substituto para cobrir os pecados deles. Observe o que diz o versículo 21, ainda nessa promessa. Capítulo 3, o versículo 21, o Senhor diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então Deus aqui pegou peles de animais e cobriu eles. Ou seja, para que seus pecados fossem cobertos, alguém precisou morrer. Tudo isso daqui era Deus mostrando como seria a libertação do povo. A libertação do povo dos seus pecados e da condenação eterna. Por isso que a palavra chama Jesus Cristo de Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Como assim? Se faz pouco mais de 2000 anos que ele morreu. Como desde a fundação do mundo? Mas é justamente por isso. Ele é o Cordeiro prometido desde a fundação do mundo. Deus prometeu que ele morreria desde a fundação do mundo. E Deus prometeu com sua palavra e também mostrando com o exemplo do sacrifício de animais que precisaram cobrir as vergonhas deles. É Apocalipse que diz, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que diz que o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Assim sendo, o Senhor mostra que suas promessas, ela vinha sendo de forma progressiva, cada vez mais chegando no seu ápice, cada vez mais chegando na sua figura exata, porque até então era como sombras. Eles
eles entendiam um pouco, mas ficava muito difícil chegar à conclusão de quem era este cordeiro que morreria por eles. Agora, em Êxodo, eles vão ter uma clareza um pouco maior. Êxodo capítulo 12, versículo 17 diz: guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. É interessante você ver a forma de Deus falar. Deus fala do futuro como sendo presente ou passado, como se já tivesse acontecido. O povo aqui em Êxodo ainda estava no Egito, ainda eram escravos, os primogênitos ainda não tinham morrido, para que Faraó mandasse eles irem embora, mas Deus estava dizendo: guardai a festa dos pães asmos, ou seja, a Páscoa, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Para Deus é tão certo a tua salvação, que Ele já te vê salvo. Digo assim, você já é salvo, mas a tua glorificação já é tão certa para Deus, que Ele já fala no tempo presente. Aqui você vê as promessas cada vez mais apontando e chegando próximo de Cristo. João Batista viu o Cordeiro. Ele chegou a presenciar. Na verdade, ele veio preparar o caminho para o prometido, para aquele que tinha sido prometido por Deus. E olha só o que ele diz. Em João, no Evangelho, capítulo 1, do versículo 29, diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Aqui, João está mostrando que a promessa se cumpriu. O Cordeiro chegou, e ele vai tirar o pecado do mundo. No versículo 30, ele diz: é este a favor de quem eu disse: após mim veio um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. João está dizendo que Jesus Cristo já existia como prometido desde a fundação do mundo. Então João está dando testemunho da promessa do Senhor Jesus Cristo. Mas o que é hoje a Páscoa? Hoje sacrificamos cordeiros, comemos cordeiros assados em celebração da Páscoa? De forma alguma. Seria pecado. Você celebrar a Páscoa judaica hoje seria pecado. Pois seria como se você dissesse: eu não acredito que aquela promessa se cumpriu em Jesus. Então eu estou celebrando a Páscoa porque eu ainda preciso sacrificar um cordeiro pelos meus pecados. Para lembrar da passagem, né, do povo e do anjo vingador por cima das casas. Hoje você celebra a Páscoa sim, mas a Páscoa na sua plenitude. A Páscoa na maneira que ela chegou no ápice. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 20. Pois quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. E por que Paulo está dizendo isso? Já imaginou? Nós vamos desfrutar aqui, solenemente, da mesa do Senhor. Mas já imaginou você desfrutar dessa mesa, celebrando a Páscoa cristã, que é o Cristo, a Santa Ceia do Senhor, e de repente Deus dizer: vocês não celebraram não, vocês fizeram um ritual que não tem nada a ver comigo. Era o que estava acontecendo com eles. Mas por quê? Porque a Santa Ceia deve ser segundo a promessa, meus irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês estão fazendo errado. Vocês estão fazendo do jeito de vocês. Vocês estão fazendo de uma forma que não foi prometida por Deus. O Senhor Jesus não ordenou do jeito que vocês estão fazendo. E eles faziam de qualquer maneira. Eles comiam um na frente dos outros, chegavam mais cedo para comer as melhores partes, comiam de tudo, misturavam, tomavam muita bebida, faziam do jeito que queriam.
E Paulo está dizendo, não é a mesa do Senhor que vocês estão tomando. Assim, precisamos ter essa consciência. O que é que eu estou fazendo aqui? O que me tirou de casa? Por que eu celebro a Páscoa cristã, a Páscoa de Cristo? E o que é esta mesa? Está tudo de acordo com a promessa? De acordo com as Sagradas Escrituras? Se estiver, então louve a Deus e desfrute de bênçãos. Se não estiver, maldições cairão sobre todos aqueles que tomam parte na mesa do Senhor de forma desonrosa. Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele iria entrar em Jerusalém como rei, como aquele que viria para morrer na cruz, para ser aquele que seria despedaçado pelos chicotes, cravado com pregos na cruz. O sangue dele seria vertido, não mais o sangue de um bode ou de um carneiro, mas o sangue do Filho de Deus sendo derramado. Ele próprio, ele estava entrando em Jerusalém para cumprir a promessa do Pai, de que ele salvaria o seu povo. Mas tem uma segunda coisa aqui nessa entrada triunfal de Jesus Cristo. É Mateus capítulo 21, agora a partir do 6 ao versículo 8, que diz assim: indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Aqui você vê que o Cordeiro Pascal, que entrava em Jerusalém de forma triunfal, ele não entrou sem receber os talentos daqueles que o esperavam. Então a Páscoa, se você prestar atenção, a Páscoa cristã e até lá a Páscoa judaica, não era um ato simplesmente de espera. Você recebia a promessa de Deus, mas você também fazia aquilo que você podia e o que era requerido de você para que você honrasse aquele momento solene. Aqui, o que foi que eles fizeram? Eles trouxeram a jumenta, eles colocaram suas vestes sobre a jumenta, e eles arrancaram folhas de palmeiras e espalharam pelo chão. Veja que cada pessoa fazia aquilo que podia. Aqueles que tinham vestes, davam suas vestes. Aqueles que não tinham, usavam suas mãos para pegarem palmeiras e colocarem no caminho como que a chegada triunfal de um rei. Isso era característico. Todo rei que voltava vencedor de uma grande batalha, ele era esperado pelo seu povo com palmeiras, e o povo estendia ali as palmeiras e faziam festas honrosas, esperando o seu rei glorioso. Era a profecia se cumprindo, porém o povo participou ativamente da promessa. Não foi somente espectador, não foram apenas aqueles que se sentaram e assistiam à entrada triunfal de Cristo, não, eles foram participantes. E você precisa ter consciência disso. Seguir a Cristo, desfrutar do Cordeiro Pascal, não é um ato de indiferença, não é um ato de omissão. Parece até uma contradição, mas não é. A omissão é uma escolha, a omissão é uma decisão. Então, se você pode fazer algo por Cristo, por aquele que tudo fez por você, e você não anda fazendo, você está sendo negligente com seus talentos. O cordeiro devia vir de tuas posses. O povo hebreu levava o cordeiro. Quando disse que tinham que matar o cordeiro, era um cordeiro
cordeiro que eles tinham, que eles possuíam. É como se fosse aquele que representaria eles na sua família. Então eles pegavam o que era deles, ofereciam como sacrifício. Veja só, Êxodo capítulo 12, o versículo 3 diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então era algo deles, era uma oferta deles ao Senhor, e ao mesmo tempo essa oferta pertencia ao Senhor, que substituiria eles na coordenação do anjo vingador. O versículo 4 diz que se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Então era isso, o Senhor queria que fosse alcançado todos. Uma família pobre que não tivesse, se juntaria com uma família que tinha condições, mas todos desfrutariam, porém todos levando algo que possuíam. Era o que eles tinham em oferta ao Senhor. A oferta não era também só do cordeiro, era uma oferta dessa aqui que vocês estão fazendo, um culto solene ao Senhor. Na Páscoa, Deus exigiu um culto solene, exigiu no primeiro dia e exigiu no sétimo dia. Observe, Êxodo capítulo 12, ainda, o versículo 16 diz: ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Então eles tinham que cultuar a Deus solenemente no primeiro dia e no sétimo dia. Ou seja, o que você está vendo aqui é que eles estavam oferecendo a si mesmos a Deus. Porque culto é isso. Culto é serviço a Deus. Culto é entrega a Deus. Culto é adoração a Deus. Muitas pessoas vêm para o culto com a mentalidade completamente invertida. Eu vou buscar a minha bênção. Pare com isso. Você vai oferecer a tua vida a Cristo. Vai pedir perdão pelos seus pecados. Vai pedir misericórdia e vai oferecer a tua vida a Cristo. Os teus talentos, o teu dízimo, a tua oferta, tudo que você tem, você sai de sua casa para oferecer a Deus. Então o culto é um serviço a Deus, mas é um serviço que você sai de fato abençoado, porque a palavra te enriquece. O Espírito Santo derrama aquilo que você precisa para se sentir em paz com Deus no teu coração. É entrega. Veja só, aconteceu com João Batista. Lembra que João Batista olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Sabe o que aconteceu quando João disse isso? Pessoas se entregaram a Cristo. Pessoas deram as suas vidas a Cristo. Veja o que diz no dia seguinte, a partir do versículo 35 do Evangelho segundo João, capítulo 1. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. João estava com 2 discípulos. Quando ele disse: olha ali o Cordeiro de Deus, os 2 discípulos seguiram Jesus. O que é que eles queriam? Jesus perguntou para eles. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscares? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde moras? Eles queriam ir para a casa de Jesus. Eles queriam estar com Jesus. Eles tinham o interesse de se entregar pelo Cordeiro Pascal. É esse o interesse deles. E qual é o seu interesse em estar aqui? Qual é o seu interesse em dizer que é crente? O que você pretende dizendo que crê em Jesus Cristo? Respondeu-lhes: vinde e
vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava orando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, ou seja, umas 4 horas da tarde. Mas você precisa entender isso. Quando o Cordeiro Pascal ele é apresentado, você quer se entregar. Você crê nessa promessa, e quando vê diante de você a promessa, você se entrega a ela. Você não vive passivamente, você vive ativamente, porque a promessa de Deus mexe com quem crê. Se você não está se movendo para ser cada vez mais de Cristo, para fazer cada vez mais por Cristo, pode ser que você nem creia direito na promessa, porque a promessa move as pessoas. Você já percebeu que tudo que o Senhor pede a você, Ele é que te deu? Ele só pede o que te deu, afinal de contas você não tem nada de si mesmo. Seja seus dízimos, suas ofertas, ou mesmo a tua própria vida, tudo veio dele. E depois ele diz: dá-me. E quando você dá, você está apenas devolvendo o que pertence a ele. Por isso, dê a sua dignidade a ele. Honre a Páscoa do Senhor, a Páscoa de Cristo. Faça como um cristão que verdadeiramente teme ao Senhor, porque os coríntios estavam fazendo o contrário disso. E Paulo disse para eles, em 1 Coríntios capítulo 11, no 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ele vai ser julgado e condenado por comer e beber de Cristo indignamente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, o que você vê aqui é o seguinte: ou você vem para a mesa do Senhor com vontade de fazer dessa mesa uma mesa digna e honrada, oferecendo a tua fidelidade e sinceridade a Cristo, ou é melhor nem tomar parte. Ele não está falando aqui, examine-se no sentido de pecados, porque você confesse os seus pecados, mas ele está falando aqui da compreensão, do discernimento, da beleza e da grandeza que é a Páscoa cristã, que é a Santa Ceia do Senhor. E a terceira coisa que nós precisamos observar é que a nossa Páscoa, ela merece a nossa confissão. Ela faz você agir, ela faz você crer na promessa, ela faz você agir e ela faz você confessar. Observe como eles recebiam. Não era só crendo na promessa, não era somente dando o que tinham para Cristo, mas era confessando o nome de Cristo. Veja só do versículo 9 ao 11. E as multidões, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Perguntavam: quem é este? E a multidão clamava: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Ou seja, este é o filho da promessa, este é aquele que foi prometido para nos resgatar. Hosana ao filho de Davi. E o que significa Hosana? Essa palavra Hosana significa salva-nos, por favor, ou salva-nos agora. É um clamor por salvação. Então eles estavam dizendo: salva-nos ao filho de Davi. Eles estavam dizendo que Jesus Cristo era o único que poderia salvá-los. Salva-nos ao filho de Davi.
Hosana, ou seja, salva-nos nas maiores alturas. Assim eles estavam confessando e clamando. E é curioso porque Jesus Cristo estava no meio. Uma grande multidão atrás e uma grande multidão na frente. Clamando, bradando, proclamando o Cordeiro, proclamando o Messias prometido. A Páscoa deveria ser ensinada, proclamada ao povo de Israel. Era da mesma forma, do mesmo jeito que o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus entrou e foi proclamado pela multidão. O Senhor Deus também, na instituição da Páscoa, Ele disse que aqueles que fossem ignorantes e não entendessem o significado da Páscoa deveriam ser ensinados. Em Êxodo capítulo 12, o versículo 26 diz: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Que é isso que vocês estão fazendo? Respondei-lhe, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e levou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então é um ato também de proclamação. A Páscoa era. E quando Jesus Cristo entrou, ele foi proclamado. Mas também na Santa Ceia nós vimos isso. João Batista, ele disse: olha, o Cordeiro de Deus. Ele proclamou o Cordeiro de Deus. E o que resultou disso? Quando ele proclamou, pessoas seguiram Jesus Cristo. Mas observe que estes que seguiram Jesus Cristo também proclamaram a outros. Em João capítulo 1, agora o versículo 40, que é a continuação, diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então um daqueles fez o quê? Ele achou primeiro a seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Observe, quando você tem parte na Páscoa do Senhor, no Cordeiro de Deus, você não fica calado. Você quer que outros conheçam. Você proclama, você vai atrás de discípulos, você quer fazer mais discípulos. Mas hoje em dia, parece que as pessoas estão mais comprometidas em ensinar o outro a aprender a gostar do seu mesmo time de futebol, da sua mesma novela, do seu mesmo programa, do seu mesmo jogo, do que de Cristo. Não estão dispostas a falarem de Cristo, mas estão dispostas a falarem de tudo que dá prazer ao seu coração. Mas quem se alimenta da Páscoa do Senhor, da verdadeira Páscoa, esse proclama, anuncia. E afinal de contas, isso é um anúncio. Esse rito que faremos, essa encenação que participaremos, é um anúncio, porque a Páscoa é anunciada. A própria Santa Ceia diz isso. Observe, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, calado, só comendo e bebendo do cálice, vocês estão anunciando que o Cordeiro de Deus morreu. Mas vocês também estão anunciando que Ele ressuscitou. Não é só que Ele morreu, porque Ele diz até que Ele venha. Se Ele vem, é porque Ele está vivo. Então, neste rito, você anuncia que Jesus morreu e que Ele voltará para julgar como um anjo vingador de Deus, que vai julgar todos aqueles que desprezaram a sua mesa, desprezaram a sua autoridade e o seu reino. Por isso, meus irmãos, eu concluo dizendo que a nossa Páscoa, ela veio da promessa de Deus. Apoie-se nessas promessas, apoie-se na promessa do Senhor e não nos que os teus olhos mostram, nem no que o teu coração sente. A desgraça da vida é os olhos e o coração, quando você se guia por eles sem
considerar a palavra de Deus. Siga as promessas de Deus acima de tudo que você vê ou sente. E a segunda coisa é que a nossa Páscoa merece os nossos talentos. Dê o que está ao teu alcance pelo Cordeiro Pascal. Faça tudo por ele. Dê sua vida por ele. Pare de esperar, pare de adiar. Comece hoje, dizendo: eu vou me comprometer com o meu Senhor e fazer tudo que eu puder, para que ele seja honrado, para que ele seja conhecido, para que ele seja engrandecido. E por fim, a nossa Páscoa merece a nossa confissão. Não pare de falar do Cordeiro Pascal, porque cada um fala do que o seu coração está cheio. Se você não anda falando de Cristo, cuidado, porque parece que o seu coração não tem quase nada de Cristo. Fale dele, encha seu coração da palavra de Deus, e pessoas conhecerão esse Deus maravilhoso que você conhece. Meus irmãos, vamos tomar parte na mesa do Senhor. Em seguida, quando terminarmos a mesa, nós cantaremos um hino, lembrando do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos tomar parte na mesa do Senhor, e eu peço aos irmãos que estejam em espírito de oração, de adoração. Convidar o presbítero Lorivaldo e Carlão para estar aqui ao lado. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, que diz assim o versículo 25. A partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus da noite foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebeis, em memória de mim. Amados, este é um rito criado pelo próprio Deus. Esta mesa pertence ao Senhor Jesus Cristo, não pertence à igreja presbiteriana conservadora. Pertence ao povo de Deus. Então, se você já professou sua fé em Cristo, se você está em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, tome parte nessa mesa. E se algo te impede, elimine esse algo. Veja o que te impede como teu adversário, porque a maior honra que alguém pode ter nesta vida é tomar parte na mesa que o próprio Jesus instituiu. Eu vou orar pelos elementos e em seguida tomaremos parte na mesa do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, derrama tuas bênçãos ricas sobre estes elementos. Sabemos, Pai amado, que eles não se transformam em carne, nem em sangue, mas que aqui está a tua bênção, a tua graça, para aquilo que precisamos no nosso dia a dia. Que possamos proclamar o teu Filho à medida que tomamos parte no seu corpo e no seu sangue. Em nome de Jesus Cristo, que pedimos a luz. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo na noite foi traído. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Este é o meu corpo partido por vós. Eu passo o pão pelas mãos do nosso presbítero Lorivaldo.